uma resposta rápida ao vídeo resposta, né, que o professor Marcos fez, aquele vídeo que eu fiz logo hoje, mais cedo. E ele respondeu sobretudo falando sobre astrologia, tá? Então, na verdade ele falou sobre duas coisas as quais eu vou responder aqui de maneira bem rápida. Então, a primeira delas, não foi só ele, mas outras pessoas do ICLS também falaram a mesma coisa, né? Porque como ele pode ter aprendido tudo em tão pouco tempo, né? 3 anos, etc, etc. Então, isso é um argumento completamente sem sentido, né? Porque não se trata da capacidade intelectual, né? Se trata, eu estou apontando verdades de fé revelada. Então isso qualquer pessoa é capaz de discernir, desde que se abra, se aceita para a graça que Deus lhe quer conceder. Porque a fé é uma virtude sobrenatural, uma virtude infusa, né? Assim como isso no catecismo. Então, ninguém pode ter isso por si mesmo, por um esforço humano, né? Por mais inteligente que a pessoa seja, por si mesma ela não pode ter. Ela não pode alcançar o entendimento das verdades de fé. Ela só pode receber isso por infusão de Deus. E isso Deus pode fazer em um dia, em 2 dias, em 10 anos. Deus sabe, né? Então, não se trata disso, simplesmente falar em tempo de estudo é não saber o que está falando, né? Se a minha filha, se eu estou ensinando algo errado e algum dos meus filhos me diz, pai, isso aqui está errado. Por exemplo, se eu estou ensinando que o divórcio é correto, é permitido, e minha filha vem e me diz, pai, isso aí está errado, está aqui, ó. Jesus disse isso aqui está aqui. O que tem a ver o tempo que ela estuda o assunto? Absolutamente é até ridículo colocar uma colocação dessa. Tá? Depois, então o professor Marcos Monteiro, disse que nunca afirmou que não existem riscos em praticar astrologia. Mas, de novo, isso não é a questão. A questão é, praticar astrologia é pecado ou não é? Como assim, risco? Ou é pecado ou não é? O risco simplesmente nem entra na questão. Pode entrar como um fator secundário, mas o fator primário é pecado ou não é? E como eu estou falando, para quem é católico, porque quem não é católico não vai nem ter interesse nessa questão, embora ele vai estar pecando do mesmo jeito e vá sofrer as consequências da mesma forma. Mas é para aqueles que querem ser católicos que eu estou falando. E assim como o professor Marcos Monteiro, acredito até que, de certa forma sincera, ele esteja querendo ser católico, né? E se não teria nem se defendido, né? Deixei o cara falar besteira aqui, falar, eu não preciso nem tentar me defender. Se tentou se defender é porque está querendo normalmente encontrar um sentido naquilo que está fazendo. E para essa questão, para essa pergunta, astrologia é ou não é pecado? Isso já foi respondido, eu vou deixar aqui na descrição, então, para não me alongar mais, um artigo onde vai ter várias citações nas quais os doutores da igreja, né, então, representando a igreja, condenam a astrologia. E, inclusive, o catecismo condena a astrologia. Então, a questão é clara. A questão não tem escapatória. Não tem como a gente querer discutir sobre esse assunto. É uma verdade de fé revelada, é um dogma da igreja. A astrologia é pecado e ponto final.